Pessoal, vamos lá começar agora a quinta aula. São 5 aulas, essa é a quinta aula de bibliologia. Estamos seguindo aqui a aula de acordo com a apostila. A apostila ela vai estar completa aqui com os temas, sobre o sumário aqui, a organização. Primeiro falando sobre a introdução bíblica, a origem da escritura, o que é a Bíblia, os manuscritos originais, os idiomas, os autores, as traduções, a organização dos escritos, a classificação dos livros, os assuntos dos livros. Falamos sobre a canonicidade dos livros, livros apócrifos. Falamos do tema central da Bíblia, falamos da inspiração das escrituras, falamos da autoridade da Bíblia. Agora vamos falar sobre como manusear a Bíblia, os métodos de interpretação, as considerações finais. Então, compartilhe esse vídeo, assista e relembrando, temos as videoaulas, temos as apostilas, temos o áudio das apostilas para você ouvir também, e vamos também dispor de aula presencial. Só falta você entrar em contato, marcar com a gente, aí vamos montar a turma e vamos dar. Deus já providenciou aí um espaço para estarmos assim, dando essa aula presencial, que é uma maravilha, que aí você vai levar seu caderno, vai anotar, vamos tirar as dúvidas, vamos interagir, vamos fazer perguntas. Então vai ser muito bom. Então compartilha, dá um joinha aí e comenta. E esse é o curso aí de teologia básico, totalmente gratuito para você. Assiste as aulas online, presencial, do jeito que você puder, faça o curso. Então conto com você. Um grande abraço, vamos lá para dar sequência da aula, a aula 5 de bibliologia. Vamos lá. Sobre a autoridade da Bíblia, o próprio Jesus afirmou a divina inspiração da palavra. Ele relatou vários temas, desde Adão, Noé, profeta Jonas. Ele citava muito o livro de Isaías, ele leu lá, disse: hoje se cumpriu. A autoridade da Bíblia ela é infalível pelo poder que ela tem, que ela é apta, é como espada, ela penetra entre juntas e medula, entre a divisão da alma e do espírito, e ela transforma o homem. A palavra de Deus ela é um livro sem igual, fechado, é um livro comum, aberta, é Deus falando para nós e trazendo renovo para a nossa vida. Então, creia na inspiração da Bíblia e sinta o Espírito Santo te guiando no caminho da verdade. Jesus Cristo diz: Pai, santificam na verdade, na sua oração, de João 17:17. E ele diz: a tua palavra é a verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem autoridade para transformar a minha e a sua vida. Como manusear a Bíblia? A Bíblia, ela é como o manual do homem. Eu sempre faço um exemplo. Quando você vai procurar o defeito ou para montar alguma coisa, e você quer saber como monta, como é que funciona, quando uma peça não está encaixando, você vai aonde? Vai no manual. No manual você vai aonde? Na referência, no ponto daquele assunto ao qual você está disposto a solucionar. Então a Bíblia é assim, ela está organizada, né? Não é uma ordem cronológica para você ler, ela é de fato a palavra de Deus, mas conhecemos a Deus através da sua palavra, não esquecendo que devemos amá-la de todo o coração, crescendo em comunhão com Deus, para assim ter uma compreensão da palavra dele. Está agrupada por assuntos, a Bíblia é dividida por livros, capítulos, versículos, pontos, parágrafos, continuação. Então, isso tudo para facilitar a nossa leitura. Existe também muitas traduções, por isso que é bom às vezes você ler em outras traduções para chegar a um entendimento da sua linguagem, uma linguagem que você consiga entender melhor. Não que o sentido da palavra mude, de forma nenhuma. Você não pode procurar um texto que se encaixe à sua vontade, mas realmente o que o texto quer dizer. É bom sempre tomar nota, anotar, porque a memória da gente falha. Se tiver um caderno para estar fazendo
as anotações, fazendo os seus rascunhos, as suas pesquisas e anotando. Hoje a tecnologia, a qual até a gente está usando aqui, a tecnologia ela é fantástica. Você vai lá, digita, você já vai lá no texto. Agora é bom fazer de forma lógica, de forma que você consiga entender o assunto, pegar todos os textos que tratam sobre aquele assunto, porque tem uma grande diferença entre o texto, o contexto, a referência, porque para não pegar, como fala, né, pegar um texto sem contexto e fazer um pretexto para fazer uma coisa errada e justificar aquilo na palavra, ou usar de forma vã. Então, a Bíblia tem o texto, é o que está aqui. Tem um contexto, é o que vem antes e o que está depois, fazendo todo o contexto, né? Tem as referências em outros locais e a lógica. A lógica é a sua ligação com as outras passagens reconhecidas como verdadeiras que tratam aquele assunto, onde tem, assim, jurisprudência, vamos falar assim, né? Que consegue ela se explicar por ela. Não dizer uma coisa aqui, na outra dizer outra. Não, a Bíblia ela é coerente. Os textos são as palavras contidas na passagem, como eu falei, né? E o contexto é o que vem antes e o que vem depois. Precisa se entender o contexto da palavra. Agora vamos para o modo de interpretação da Bíblia. Há pelo menos 3 métodos para se interpretar a Bíblia. Ele tem o sentido literal, tem o sentido figurativo e o simbólico. O literal, esse método interpreta o texto literalmente, ao pé da letra, exatamente da forma que está escrito. Um exemplo disso é João 11,35, quando assim, Jesus chorou. Ali não cabe uma alegoria, ou ali está dizendo, Jesus chorou. É um termo afirmativo literal. Tem o figurativo, vamos dar um exemplo aqui. O texto ele figurativo, esse método interpreta alguns textos que fazem a figura de linguagem, tipo parábolas, metionina. Jesus contava muita parábola, né? As metáforas, hipérbole, pleonasmo, entre outros. E eles lhe pôs uma parábola dizendo, aqui Jesus falando, né? Qual dentre vós tem uma ovelha, 100 ovelhas que perdendo uma dela, não larga as 99 e vai buscar, né? Aí depois de achar, disse, alegremos comigo, né? E convoca os vizinhos e faz aquela festa. Aqui ele está fazendo uma alegoria, né? Um sentido figurado daquilo. Tem um sentido também simbólico. Tem algumas coisas que é usada como símbolo na Bíblia. Este método se caracteriza pela análise da utilização de símbolos, estilos amplamente empregados na descrição, no caso do tabernáculo, no livro de Levítico, tem muitas colocações ali simbólicas. Como também no livro de Apocalipse, tem algumas coisas como aqui em Apocalipse 12, que diz assim, e viu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Então, uma simbologia daquilo. Então, tem coisas que você não interpreta literalmente. Vamos, assim, para as considerações final. A Bíblia existe para que possamos compreender, temer, amar e respeitar a Deus sobre todas as coisas. Assim, ela se denomina como sagrada, a Bíblia é sagrada. Então, devemos, assim, com o nosso coração, para ouvir a voz de Deus, não só ouvir, mas dar ouvido, guardar em nosso coração a palavra de Deus, porque esse é o dever de todo homem. Finalizando então, pessoal, essa aula de bibliologia sobre a Bíblia, sobre o nosso manual de regra e fé, não devemos tomá-la como um livro comum, apenas para trazer algum conhecimento à nossa mente, mas ele é um livro que traz vida. Devemos orar, pedir a orientação de Deus para nos revelar a sua palavra, nos conceder graça e entendimento da Escritura, pois é através da Bíblia, através do Espírito Santo agindo em nós, que vamos conseguir crescer no conhecimento,
crescer no conhecimento, mas também na graça do Senhor, nos orientando, porque devemos, como falou Jesus, é nela que contém palavras de vida eterna. Então vamos continuar esse estudo. Eu agradeço a você por ter acompanhado mais uma aula agora, finalizando a disciplina de Bibliologia. Se vemos na próxima matéria. Compartilhe este vídeo, essa playlist, que está organizado as aulas, as vídeo aulas, os áudios também da apostila. Entre em contato para saber como é que você baixa essa apostila em PDF, ou você também pode tê-la assim, ó, como uma apostila impressa em forma de um caderno, né, que dá para você guardar de forma como um material de estudo, de pesquisa. Aqui tem várias referências, só dei uma pincelada por cima da apostila. A apostila é bem rica, tem todos os versículos a qual a gente fala tudo, tem um versículo confirmando aquilo que a gente falou. A gente está numa videoaula rápida aqui, mas se você se debruçar aqui na apostila e com a Bíblia, conferindo os versículos, lendo, tenho certeza que vai ser de grande valia para a sua vida, para a vida da sua família, seu ministério, para tudo. Então, sendo assim, te agradeço, um grande abraço e até a próxima.